Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bem, o meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto do pastor Marcelo Petrucci. Este texto está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Ele se chama Apesar das Tribulações, Desistir Não Pode Ser uma Opção. Bem, como não fui eu quem escrevi o texto, eu só vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, ok? Então vamos orar? Pai, nós pedimos que, segundo a sua misericórdia, Tu nos ensines aquilo que realmente importa para nós. Que nós possamos estar fiados em Jesus Cristo, para que possamos persistir naquelas coisas que Tu colocas em nossos corações. E em nome dele que oramos. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto bíblico está em Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. E diz assim, ó. Então chegaram a Jericó. E quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E gritava muito, né? Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Bom, irmãos, o nosso versículo é o 48, que diz: E muitos o repreendiam para que se calassem, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bom, então, o pastor Marcelo Petrucci conta a história, que é verídica, que foi publicada em janeiro do ano passado, de um americano que foi resgatado depois de sobreviver por mais de 3 semanas em um deserto lá no Alasca. E ele estava a 30 quilômetros da cidade mais próxima. E os parentes dele haviam acionado as autoridades, que começaram a buscá-lo. Então ele nasceu em Utah, ele se chama Tyson Stiller. E ele chegou a escrever SOS no chão, lá na neve, para chamar a atenção das equipes de resgate. Então havia 4 meses que, sabe-se lá porque cargas d'água, tem gente que é meio estranha, né? Que ele pegou o seu cachorro e foi morar numa cabana no Alasca. E essa cabana acabou destruída num acidente agora no final de dezembro de 2019. Então o que ele fez? Ele improvisou uma barraca simples com os destroços e passou a se alimentar de enlatados que resistiram ao fogo. Mas, segundo as reportagens, tudo tinha gosto de plástico. Então, os patrulheiros do Alasca disseram que o Tyson tem 30 anos. Ele foi encontrado em um abrigo improvisado na área em torno da cabana que pegou fogo. E assim, essa cabana fica a 32 quilômetros de Swampna, a cidade mais próxima do local do resgate, que fica 112 quilômetros da capital, longe pra caramba, que é a maior, na verdade, a maior cidade lá do estado. Então, autoridades estaduais estavam fazendo uma checagem preventiva, uma vez que não tinham notícias dele fazia tempo, e saíram de helicóptero buscando o homem. E aí acabaram localizando, quando eles viram aquele pedido de socorro gigante escrito no chão, na neve, né? Então o Steve estava morando sozinho na cabana desde setembro. Ele contou para os policiais que ele fez uma coisa totalmente estúpida. Ele queimou um pedaço de papelão lá pro dia 17 e 18 de novembro, e uma faísca atingiu o telhado do barraco
que foi totalmente destruído pelas chamas. O cachorro dele não conseguiu sair do barraco e acabou morrendo lá. Então, sem cachorro, sem telefone, sem luz. E ele conseguiu só tirar alguns suprimentos da cabine, mas não conseguiu salvar muita coisa. Então, a pior perda para ele foi o cachorro dele, o Phil, que tinha 6 anos e morreu queimado. Então, o fogo deixou o Steele totalmente incomunicável, pois além de deixar com o telefone inutilizado, ele ficou sem nenhum mapa físico para olhar e não sabia onde estavam as cidades mais próximas. Então, ele não tinha máquina para andar na neve e ele se viu sozinho a mais de 30 km de qualquer coisa. Então, o único jeito mesmo para encontrá-lo seria um resgate aéreo. Então, ele acabou ficando lá num abrigo onde que ele fez uns buracos na neve e ficou ali perto dos rios que ainda não estavam congelados em busca de comida e água. Então, lá no Alasca, ele só dispunha de 6 horas de luz natural para fazer essas atividades. A lanterna que ele tinha durou apenas 10 dias. Aí ele se abrigou no gelo, depois nos escombros, e aí ele escavou o seu primeiro abrigo na neve. Aí, com lenha, ele tentava esquentar o estoque de comida que ele tinha e ia estocando para aquela comida durar o máximo possível. E a esperança dele foi se esvaindo, né, com o passar dos dias. E ele confessa que ele pensou em se matar. No incêndio ele perdeu a munição que usava para caçar. Todas as balas explodiram no barraco dele. Ele até comenta que ele agradeceu não ter nenhuma bala, porque ele estava muito tentado a se suicidar. Então ele fala que foi realmente muito difícil. Quase que todos os dias foram impossíveis de suportar, especialmente nas noites mais frias. Então, a reportagem conta que a primeira coisa que ele pediu depois que foi resgatado foi um banho quente e um combo de uma lanchonete tipo McDonald's. Então você vê, ele não desistiu. Mas ele não desistiu, mas não porque o coração dele estivesse em Deus. Ele não desistiu porque para ele não era uma opção. Até para se matar ele tinha dificuldade. Então, isso não deve ser exemplo, eu entendo, para nós, né? No meio das dificuldades, nós temos que fazer como o cego Bartimeu, gritar pelo Senhor. Então, esse texto bíblico que a gente leu conta a história do cego Bartimeu, um homem que revela com suas ações que desistir não deve ser uma opção. Bartimeu nos ensina que não basta acreditar, é preciso saber em quem acredita. Então aqui o rapaz aqui do texto mencionado, ele acreditava, o Tyson acreditava em quê? Em nada. Por isso que ele foi se desesperando e queria até se matar. Mas o cego Bartimeu sabia em quem ele acreditava. E ele nos ensina que não basta a gente acreditar, a gente tem que saber no que acredita. Então, ele não estava apenas tendo um pensamento positivo, tipo, vai dar tudo certo, eu vou ficar bom, eu vou enxergar. Não, ele sabia que Jesus era capaz de curá-lo. A sua esperança estava firmada em quem tem poder para fazer milagres. O cego Bartimeu não pensou em momento algum em se matar, porque ele sabia quem poderia solucionar o problema dele. Então, quando a gente espera em Jesus, a nossa fé nos toca os céus, e isso tem a propriedade de derramar sobre nós a glória de Deus. Então, é um exemplo totalmente diferente do Tyson Steele, né? Que ficou perdido lá no gelo, aquele lugar ermo, onde seu barraco foi incendiado. O nosso cego Bartimeu também estava sozinho e abandonado na sua escuridão, mas ele sabia em quem depositar a sua fé. Então, embora a gente passe por tribulações, a gente precisa entender de uma vez por todas que elas não podem decretar o nosso fim. Nós não podemos desistir definitivamente. E o mais importante, qualquer coisa que a gente venha a passar não pode ser maior que Jesus. Então, temos que crer que a última palavra é de Jesus. Sempre será de Jesus. Por isso a gente tem que esperar no Senhor. E Ele atenderá aquilo que o nosso coração precisa, não é aquilo que a gente quer.
E eu gostaria aqui de contar para os irmãos uma pequena historinha. Existia um homem que ele tinha uma pequena oficina mecânica. Ele trabalhava dia e noite, dormia pouco, apenas 4 horas por dia, dormia ali mesmo, cochilava, ficava lá no torno com algumas ferramentas espalhadas, trabalhando na sua oficina mecânica. Mas ele sabia que para continuar nos negócios, ele tinha que investir algum dinheiro. Então ele empenhou a sua casa e empenhou as joias da sua esposa. Ele não queria desistir. Aí quando finalmente ele apresenta o resultado do seu trabalho a uma grande empresa, a empresa fala: não interessa, o produto do seu trabalho não nos interessa, não tem o padrão que nós exigimos. Aí vocês pensam que ele desistiu? Não. Ele voltou para a escola, ele foi aprender mais 2 anos de mecânica para aperfeiçoar o carro dele, e as pessoas davam risada. Ele foi vítima de chacota, os colegas faziam bullying, imagina, ele empenhou a casa, maluco. Então, tanto os colegas quanto os professores chamavam-no de louco. Você acha que ele ficou ofendido? Não. 2 anos depois de ter concluído o curso de qualidade, a empresa que recusou o trabalho dele, que não gostou do que ele tinha feito, realmente aí viu que ele melhorou a qualidade do produto e aceitou então fechar um contrato com ele. E ele, mas 6 meses depois, o que aconteceu? Veio a guerra, a fábrica dele foi bombardeada 2 vezes, e sabe o que acontece? Vocês acham que o homem se desespera e desiste? Não, ele se desesperou sim, mas ele reconstruiu a sua fábrica. Mas sabe o que aconteceu? Veio um terremoto e arrasou a fábrica dele novamente. Aí você deve pensar assim: bom, agora sim, né? Agora esse cara desistiu. Mas mais uma vez ele não desistiu. E imediatamente após a guerra, começou a faltar gasolina. E a escassez de gasolina não permitia que esse homem saísse com o carro dele, nem para comprar alimentos para sua família. Então, quer dizer, aquilo que ele tinha criado, nem ele mesmo podia usar. Aí a pergunta é: vocês acham que ele entrou em pânico? Que falou: agora tudo está perdido, não vou mais continuar nos seus propósitos? Nada disso. Sabe o que ele fez? Criativo. Ele adaptou um pequeno motor na sua bicicleta e saiu às ruas. Aí os vizinhos olharam aquilo e falaram: uau, ficaram maravilhados. Pô, uma bicicleta com motor. E todos começaram a querer aquela bicicleta motorizada. Aí a demanda dos motores começou a aumentar, e logo aquele homem não conseguia atender todos os pedidos. Aí ele decidiu montar uma fábrica para conseguir fabricar sua novíssima invenção. Como ele não tinha dinheiro, ele resolve pedir ajuda para mais de 15 mil fábricas espalhadas, lojas espalhadas por todo o país. Aí, como a ideia pareceu super excelente, ele conseguiu a ajuda de 3.500 lojas, que lhe adiantaram uma pequena soma em dinheiro, e ele pôde então continuar produzindo a sua invenção. Moral da história: hoje a Honda Corporation é um dos maiores impérios da indústria automobilística. Então essa conquista só foi possível porque o Sr. Soichiro Honda, o homem dessa história que eu acabo de contar para os irmãos, não se deixou abater pelos terríveis obstáculos que encontrou pela frente. Então é isso, meus irmãos, nós temos que ser como o Honda, não desistir jamais. Temos que ser como o cego Bartimeu, estarmos sempre depositando a nossa confiança naquele que tudo pode. Bom, meus irmãos, o nosso manancial termina assim, né? O nosso maior desafio diante das tribulações reside na postura que assumimos. Então, se você estiver passando por dificuldades, se estiver deprimido, se estiver triste, muitos obstáculos, sem dinheiro, sem emprego, não está conseguindo ver uma saída no fim do túnel, confie no Senhor, porque a nossa postura em relação àquilo que nós cremos e em quem nós cremos é que vai mudar tudo, tudo, tudo na nossa vida. Nós somos filhos de um Deus que tudo pode, tudo Ele pode realizar, mas nós temos que realmente confiar nele. Termino aqui o meu abraço fraternal, o meu abraço de ursa. E lógico, né, meus irmãos, lembrando sempre, ó, que em 2021 ninguém solta a mão de ninguém.
com a palavra de ordem, que é saudades.